A galera tem muita dúvida, eu também tinha, que é a construção de você analisar e resolver as fórmulas que envolvam relação métrica no triângulo retângulo. Muita gente me pergunta isso, muita gente tem dificuldade nisso. Eu vou entrar com você um pouco na teoria, tá? Você entender essa parte inicial do conceito é muito valioso, porque eu não gosto de te ensinar só fórmula, tá? Já para ficar bem claro, eu não estou aqui para te ensinar fórmula, não estou aqui para te dar o peixe, eu estou aqui para te ensinar a pescar. Entrando contigo no conceito de relação métrica, o que acontece? O nome do conteúdo já diz praticamente tudo. Por quê? Ele se chama relações métricas no triângulo retângulo. O que vai acontecer? A ideia inicial vai ser assim, bom, se é relação métrica, então vai ser relação de tamanho. Aqui a gente vai ajudar tamanhos, ok? Tamanho dentro da geometria. Renato, que tamanhos? Todos eles. Todos os tamanhos que você está vendo ali, a gente vai ver. Segunda ideia, o triângulo tem que ser retângulo. Ah, Renato, isso é óbvio. Muita gente não é, a galera esquece. Relações de tamanho sempre dentro de um triângulo retângulo. E vamos lá. A construção vai se dar da seguinte forma. Se você está fazendo relação em triângulo retângulo, e tem que ser retângulo em algum lugar. E que lugar é esse? A posição dele também é importante, tá? Para você inicialmente entender como vai ficar a estrutura. Vai ficar legal, vai ficar claro na tua cabeça. É legal, é bom que o seu triângulo seja retângulo aqui, ó. Nessa parte de cima. Renato, o que acontece agora? Próximo passo. O próximo passo é o seguinte. E aí a gente vai traçar uma ferramenta muito importante para tudo isso daqui, para tudo que vai acontecer daqui para frente, que é essa altura. E é uma altura especial, ela não é uma altura qualquer. Porque essa altura, repara de onde ela está saindo. Ela está saindo do ângulo reto, do ângulo de 90 graus. E ela está seguindo em caminho até a tua base, né? Vamos dizer, a sua hipotenusa, né? E aí, ó, eu não gosto de colocar muito verso para não ficar muita informação, tá? Vamos trabalhar só a ideia, a gente vai trabalhar os tamanhos. Bom, Renato, o que esse cara tem de tão especial? O que essa altura tem de tão especial? Ela é especial porque ela é a nossa famosa altura, chamada de H. Ela é a nossa famosa e querida altura relativa à hipotenusa. E a galera me pergunta muito, Renato, como que eu lembro isso? Como eu faço para não esquecer? Cara, é impossível. Por quê? Ela está entregando tudo. Olha de onde ela sai. Ela sai do ângulo de 90, ângulo reto. E ela termina onde? Na hipotenusa. Cara, é impossível você não lembrar que ela é altura relativa à hipotenusa, porque ela começa no ângulo de 90 e termina na hipotenusa. Tudo bem? Faz sentido? Renato, se fossem as outras alturas, pensa só, se a hipotenusa, eu vou chamar a hipotenusa, vamos começar a botar os tamanhos agora, tá? Vamos chamar essa hipotenusa de A. Pode ser? A. Tudão. Hipotenusa. A. E aí você repara que a partir do momento que você fez essa altura, quando você desceu a ideia da altura, você não separou a hipotenusa em dois pedaços? Tá vendo? Pedaço, pedaço. Renato, vai dividir ao meio? Não. Pedaços diferentes. Pode ver que eu não usei a expressão dividir, eu usei a expressão separar. Joia? Então, o que vai acontecer? Cara, você vai estar fazendo, vou chamar de N e N. Pode ser? M e N. M de Maria, N de navio. Ok? E aí o que vai acontecer? Saca só. E tem os catetos, né? Não podemos esquecer os catetos. Vou chamar o cateto de C e esse cateto de B. Ok? C e B. Renato, o que eu faço? Vamos relacionar isso daqui? Vamos. Antes de a gente fazer as fórmulas, vamos entender o seguinte. Como que você faz a construção? Uma analogia muito legal que eu gosto de usar é uma analogia clássica, tá? É a analogia do Sol. Para pensar que esse cateto aqui e esse cateto aqui, eles são escadas. Uma escada. Escada que você sobe? Não, escada. Essas escadas, elas estão apoiadas em uma única parede. Altura relativa à hipotenusa. Então, essa parede, como ela está sendo, né, como ela está servindo de apoio para as duas escadas, ela vai ser importante para a gente. Como que eu vou estudar isso aqui? Como que eu vou relacionar isso aqui? Você vai pensar assim, pensa que você está com a sua escada, né, você posicionou ela, essa daqui, e a outra também. Vamos supor que você posicionou a sua escada de uma certa forma do seguinte, e aí você tem a escada, você tem um sol, tá? Sol. Pensa num sol. Essa analogia é bem legal. Pensa no sol.
Esse sol, você concorda comigo que esse sol vai fazer a sombra da escada no chão? A sua sombra, você na rua, você tem uma sombra. Às vezes a sua sombra ela é maior que você. Às vezes a sua sombra ela é menor que você. Depende muito da posição do sol e tal. E também depende do seu tamanho. Pensa só, analisa. Esse cara aqui, cateto C, ele vai me dar uma sombra N. O cara daqui vai me dar uma sombra M. Nitidamente, são sombras de tamanhos diferentes. Ah, Renato, isso aqui eu já percebi que é maior que o N, a sombra N é maior que a sombra M. Mas, show de bola, concordo plenamente com você. Só que aqui a ideia não é você justamente comparar. Aqui a ideia é a gente calcular cada tamanho. Show? Renato, como que eu relaciono então? E aí, justamente o método que você vai usar para isso é você relacionando todos os tamanhos, da maior maneira possível. Para a gente matar a ideia, como é que vai ser? A primeira sacada é a seguinte. Pegou o sol, fez sombra, certo? Renato, essa sombra tem nome? Sim, essa sombra tem nome. O nome dessa sombra, tanto de N quanto de M, elas se chamam pra gente de... Pegou aí? Pegando? Tá. Projeções. Anota aí, hein? Projeções ortogonais. Então, tudo que for sombra, a gente vai chamar agora de projeção. Projeção. Mais teoricamente falando, né? Então, de forma mais bonita, projeção ortogonal. Joia? Perfeito. Renato, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte. Eu quero chegar no ponto que agora a gente vai usar essas projeções para relacionar as projeções com os catetos e com a altura relativa hipotenusa e também com a hipotenusa em si, tá? Já e de início, antes de a gente fazer qualquer fórmula, já perceba que a construção simples de que a projeção M somada com a projeção N me dá o quê? Hipotenusa. Faz sentido? Vou tentar usar esse espaço mais para encaixar as fórmulas, tá? Então, ó, já deixa anotado no teu inconsciente, no teu consciente, no teu inconsciente, que a hipotenusa é basicamente a soma de M com N, ok? Porque daqui a pouquinho a gente vai ver algumas relações que envolvam um produto, para você não ficar confuso, tá? Então já anota aí, já digere essa parte. Somou as projeções, hipotenusa. Show de bola? Tá. E agora a gente vai começar a sacá-la, agora a gente vai começar o tático, agora a gente vai começar o operacional. Renato, como que eu acho essas fórmulas? Como que eu faço as fórmulas de relação métrica? É muito simples. Simples, mas algumas não são fáceis, mas é tranquilo. Como é que você vai fazer? Vamos começar relacionando os catetos. Como é que funciona? Lembra do sol? Sombra, projeção. Vamos relacionar esse cateto com a sua sombra? Vamos relacionar você com a sua sombra no chão? Vamos? Como é que vai ficar? Você vai pensar assim. Bom, se o meu cateto é B, e quando eu tinha o sol, eu fiz uma sombra, eu fiz uma projeção. Cara, anota isso na tua cabeça. Anota isso no teu papel, no teu caderno. Projeção não significa congruência. Projeção, sombra, não significa igualdade. Nem sempre na rua a sua sombra tem o mesmo tamanho que você. Sua sombra, você. Sim ou não? Certo? Faz sentido? Aqui a ideia não é nada ser igual. A questão aqui é você relacionar os tamanhos. Ok? Então vamos lá. Sombra, escada, sombra. Como que eu relaciono? É bem simples. Teu cateto é B. Você vai escrever assim, ó. Cateto ao quadrado. Vamos lá. Cateto ao quadrado. E aí tem uma sacada para te explicar isso. Cateto ao quadrado. Renato, por que está ao quadrado? Se você ver 2 no cateto, significa que você vai ter 2 caras sendo multiplicados do outro lado. Renato, como assim? Não é B ao quadrado? Não é cateto ao quadrado? Se está elevado a 2, então eu tive que multiplicar do outro lado 2 caras. Faz sentido? E aí, quem são esses caras? A gente vai usar a ideia de divisão. Cateto. Quem é a projeção de B? É o N. Então, ele ao quadrado é igual ao produto da sua projeção, da sua sombra, multiplicando toda a minha hipotenusa. Então, grava. Cateto ao quadrado
tem que ser, se está ao quadrado, tem que multiplicar, tem que ser o produto de dois caras. Quem são esses caras? A minha sombra vezes toda a hipotenusa. Então, vai ser N multiplicando a hipotenusa A. Simples assim. Então, grava. Se tiver elevado a 2, então tem que multiplicar dois caras. Quem são esses caras? A sua sombra vezes toda a hipotenusa. Cateto ao quadrado é sempre a sua sombra, a sua projeção ortogonal, vezes toda a sua hipotenusa. Massa? Deu para entender? Viu que fácil? Próxima ideia. Para cá a mesma coisa. Tá? C. Projeção de C. M. Como é que fica? Projeção, cateto ao quadrado. Vou fazer aqui de novo. Cateto ao quadrado. Só que lá é C. C ao quadrado. Se está elevado a 2, então tem que multiplicar dois caras. Quem são? Sua projeção vezes hipotenusa. M vezes A. Pronto. Você já aprendeu para basicamente metade das formas. Basicamente metade das formas. Tudo bem, depois entender? Cara, grave. Isso é muito tranquilo. Cateto ao quadrado. Cara, está elevado a 2? Não é 2. Então o resultado... Então eu vou ter que estar basicamente multiplicando dois caras. Porque está ao quadrado. Quem são esses caras? A sua sombra, a sua projeção, vezes toda a hipotenusa. Sua sombra vezes toda a hipotenusa. Ponto final. Tudo bem? Show? Renato, próxima relação. A gente vai fazer agora usando as alturas, tá? Usando as alturas. Como assim? Primeiro conjunto de fórmulas são essas, envolvendo cateto e projeção. Agora vai entrar a segunda. E é usando a altura. Já no embalo, que está trabalhando caras ao quadrado, já pega mais um ao quadrado. Altura relativa à hipotenusa ao quadrado. Gente, pelo amor de Deus. A galera fala, Renato, e se for outra altura? Se na prova me dá outra altura que não for relativa à hipotenusa? Então você não vai usar nada disso aqui. Simplesmente. Tá? Renato, só vou usar isso quando a altura estiver saindo de 90 e estiver batendo a hipotenusa? Sim. Se estiver diferente, Renato, você não vai usar isso aqui. Provavelmente ele vai estar te pedindo outra coisa. Joia? E aí, a sacada é, como está no embalo do quadrado, vamos fazer a altura ao quadrado. Tem que ser essa, hein? Relativa à hipotenusa. Show? Tem que sair de 90, tem que bater na hipotenusa. Show? Próximo passo. Altura ao quadrado. Gente, está ao quadrado, certo? Se ela está ao quadrado, então ela tem que ser o resultado de alguém vezes alguém. Ela tem que ser o produto de dois caras. Porque ela está ao quadrado. Tudo bem? É a ideia simples de potência. Se está ao quadrado, tem que ser alguém vezes alguém. Se tivesse ao cubo, Renato, alguém vezes alguém vezes alguém. 3 vezes. Já no nosso caso, ao quadrado. Então, se a altura relativa hipotenusa estiver ao quadrado, como que eu vou relacionar isso? Eu vou fazer basicamente que ela vai ser o produto de M vezes N. A altura, se tiver ao quadrado, ela é basicamente o produto entre M e N. Produto das suas projeções. Tá? Não é soma, é produto. Tá ao quadrado. Dois caras multiplicando. Quem são? MN. MN. Renato, mas o M e o N juntos não dá hipotenusa? Não. Hipotenusa é quando você soma as projeções. Cuidado, pelo amor de Deus, não é isso. Tá? Cuidado. Muito, muito cuidado. Joia? Vou até fazer aqui, dar um destaque aqui. Cuidado, muito cuidado. Para fechar essa parte de relações, basta você fazer o seguinte. A última de altura vai ficar assim, ó. H quadrado já foi. H quadrado é MN. Renato, tem mais alguma que envolva a altura? Tem. É clássica essa, tá? Essa é até bem mais clássica do que essa que você acabou de ver. Que é aquela em que você relaciona a altura, hipotenusa e catetos. Eu basicamente já falei a fórmula. Porque nos diz o seguinte. Que a altura vezes toda hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Altura vezes hipotenusa já é direto o produto dos meus catetos. Então, H vezes A já é o produto B vezes C. Perfeito? Ok? Show de bola? Então, quase terminando as relações métricas e eu quero te dar um lembrete, te dar uma sacada remetente a isso. Lembra aquela relação em que você relaciona, aquela relação que você relaciona
hipotenusa com catetos? Só fazer Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Eu já quero te fazer uma pergunta, uma perguntinha. Minha pergunta é, se eu te desse assim, 1 sobre B2 e 1 sobre C2, o que você acha que vai dar? Ó, repara, quando eu somei B quadrado com C quadrado, eu tive como resposta A ao quadrado. Se eu somar 1 sobre B ao quadrado com 1 sobre C ao quadrado, a minha resposta vai dar o quê? Você acha que vai dar A, 1 sobre A ao quadrado? Pensa. Cateto ao quadrado, cateto ao quadrado. Isso me dá hipotenusa ao quadrado. Porém, se eu somar o inverso do cateto ao quadrado com o inverso do outro cateto ao quadrado, eu vou ter o inverso da hipotenusa? Gente, a resposta é não. Não vai ser 1 sobre A ao quadrado. Não. Se você somou os catetos da hipotenusa, quando você somar os inversos dos catetos, não vai dar o inverso da hipotenusa. Renato, pelo amor de Deus, então vai dar o quê? Para de mistério. Vai te dar o inverso da altura ao quadrado. Essa é uma outra fórmula muito boa para você gravar. Para você levar com você para a vida. Então, grava. Pitágoras, soma dos quadrados dos catetos, quadrado da hipotenusa. Soma dos quadrados dos inversos dos catetos, 1 sobre B quadrado e 1 sobre C quadrado, isso não é o inverso do quadrado da hipotenusa, isso é o quadrado do inverso da altura. Renato, que altura é essa? Altura relativa à hipotenusa. Show de bola? Viu?